Salve, amada Igreja Gloriosa, paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade aos personagens do Novo Testamento. Hoje nós vamos estar falando sobre Lucas, o médico amado que se tornou historiador. E o texto para a nossa meditação é Lucas 1, 1:4 e Atos 1, 1:4, 6:8. Agora nós podemos usar a mesma descrição para o Dr. Lucas, cujo nome é mencionado apenas 3 vezes no Novo Testamento. Colossenses 4:14, 2 Timóteo 4:11 e Filemão 24. Os grandes homens do conceito de Deus certamente não são os grandes que os homens escolhem, como vemos na escolha de Davi como rei por Samuel, 1 Samuel 16:17. Lucas é o médico amado. Certamente todos que conviveram com este servo de Deus poderiam também chamá-lo assim, o médico amado. Primeiro, o missionário médico, Atos 16:10. A partir de Atos 16:10, 11, 16, 25, 6, 7, 13, 14, 15, 21, etc., isto indica que Lucas acompanhou Paulo de Troade a Filipos no começo de sua segunda viagem missionária e que, 6 anos mais tarde, voltou a acompanhá-lo em Filipos no fim da terceira viagem missionária, Atos 26. E então ficou com Paulo em Cesareia, Atos 23, 23, 26, 32. Quando ele esteve preso durante 2 anos e foi a Roma com ele, Atos 27, 1. Sendo médico, foi muito útil ao propósito do Evangelho e deve ter sido útil ao próprio Paulo com seu espinho na carne. Os seus escritos não estão cheios de termos próprios da medicina, cura, Lucas 4, 18, 23, febre alta, Lucas 4, 38, cheio de lepra, Lucas 5, 12, leito, Lucas 5, 18. Nós vamos aproveitar aqui para refletir um pouco sobre a noção de equipe na obra missionária. O pastor muitas vezes é um missionário solitário. Para alguns, esse ministério solitário é conveniente, faz tudo sozinho com a finalidade de se fazer necessário, mas com grande prejuízo para a obra que vai além dele, porque é a obra de Deus. Além disso, nota-se que a ação missionária inclui a ação social. Em alguns países, o visto de entrada inclui o amparo social, seja ele médico, educador ou agrotécnico. Quão grande foi a colaboração de Lucas com o Evangelho de Cristo? Filemão 24. Aqui Lucas é chamado de cooperador, um dos cooperadores na equipe missionária de Paulo. Você está disposto a usar sua profissão para difundir o Evangelho? Nós ainda olhamos para ele como historiador eclesiástico. Seu trabalho de médico produzia efeitos imediatos e temporários. Lucas não era um simples espectador que admirava a doutrina cristã, mas sim um pregador ativo e missionário. Foi o primeiro grande historiador eclesiástico e apologista literário do cristianismo, Merrill Tenney. Lucas foi o autor do livro de Atos, e o livro de Atos é a sequência do Evangelho de Lucas. Os 2 livros começam com a dedicatória a Teófilo. Talvez Teófilo tenha sido um novo convertido e Lucas quisesse explicar a ele as origens do cristianismo, baseando sua obra nos relatórios recebidos de pessoas que eram testemunhas oculares e ministros da palavra. Lucas 1:2. Estas pessoas haviam contado a Lucas tudo o que sabiam a respeito de Jesus. Seu nascimento, sua vida, sua morte e ressurreição, seus ensinos, seus milagres. Mas Lucas pesquisou bem todos os fatos antes de escrever a Teófilo. A mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Lucas 1:3. Lucas nos relata mais sobre o nascimento de João Batista, o nascimento do Senhor, que os outros evangelistas. Ele fala com pormenores. Sem dúvida, Lucas deve ter levado esta capacidade para suas entrevistas com as pessoas que conviviam com o Senhor. Talvez Maria tivesse mais facilidade em explicar a Lucas os fatos a respeito do seu filho, aquelas coisas que ela havia guardado no seu coração,
durante muitos anos. Lucas 2:51b. Quanto ao material do livro de Atos, Lucas se valeu de suas próprias memórias quando possível. Também conversava muito com Paulo e os crentes de Jerusalém, Antioquia da Síria, etc. Nas viagens teve tempo de conversar com Silas e Timóteo também. As descobertas arqueológicas, têm confirmado a exatidão histórica de Lucas de maneira surpreendente. Por exemplo, sabe-se atualmente que o uso que Lucas fez dos títulos de vários escalões de oficiais locais e governamentais de províncias, procuradores, cônsules, pretores, politarcas, asiarcas e outros, mostra-se acuradamente correto, correspondente às ocasiões e lugares acerca dos quais Lucas estava escrevendo. Robert Gundry. Você sempre coloca seus talentos a serviço do Senhor? Hinólogo cristão. Dos 4 evangelistas, Lucas foi o único a registrar 5 hinos maravilhosos. Foi o único. Os outros 3 não deram tanta importância, mas ele deu importância, porque ele falou com mais pormenor sobre todos os acontecimentos inerentes à chegada de João Batista, à chegada de Jesus. Ele foi tremendo. O primeiro cântico de Isabel, Lucas 1:41. Nota-se que Isabel exaltou a Deus pela sua salvação. Não é um louvor a Maria, mas a Deus. Isabel reconheceu que Maria foi abençoada por Deus e explicou o motivo: bem-aventurada que creu. O segundo cântico foi de Maria, Lucas 1:46. Maria era bendita mãe do Salvador. Assim Maria foi inspirada a louvar: a minha alma engrandece ao Senhor. Terceiro cântico de Zacarias, Lucas 1:67 e 79. Este cântico revela o elo de ligação entre os profetas e Cristo, entre as profecias e o seu cumprimento. Quarto cântico foi dos anjos, Lucas 2:8-14. Este cântico anunciou que havia nascido o Salvador, o mais extraordinário motivo de louvor a Deus. O quinto cântico foi de Simeão, lá no templo, ele orando dia e noite. Lucas 2:29 e 32. Deus fez uma promessa pessoal a Simeão, no verso 26. Não morreria sem ver cumprida a profecia, veria o Salvador. Que tipo de promessas Deus tem feito para você, meu querido? Que tipo de promessa? Você tem se esmerado, você tem procurado aprofundar o seu conhecimento com Deus? Você tem procurado estudar com exatidão, pesquisando e compreendendo que para nós falarmos algo para as pessoas, nós precisamos falar com conhecimento de causa? Lucas era um pesquisador criterioso. Tudo que ele escreveu, ele ouvera falar, mas além de ouvir falar, ele foi atrás, ele investigou, ele conversou com muitas pessoas sobre o mesmo assunto, ele tirou conclusões de todas as pessoas com as quais ele conversou, ele travou relacionamento, ele se comunicou com pessoas. Nós precisamos compreender, meu amado, nós não podemos falar porque fulano me disse. Nós precisamos falar porque depois de acurada investigação, nós compreendemos que foi como nos foi relatado. Porque os apóstolos foram testemunhas oculares, eles falaram para Lucas e nem assim de pronto ele foi escrevendo. Primeiro ele foi pesquisar, buscar, fazer uma investigação, só depois de tudo isso é que ele começou a narrar os fatos com exatidão criteriosa. Você conquistou promessas pessoais de Deus em tua vida? Lucas registrou também o louvor de anjos, Lucas 2, 13 e 14. O louvor de uma mulher no meio da multidão, Lucas 11, 27. O louvor das multidões, Lucas 19, 37 e 38. E notou que Jesus falou do louvor das próprias pedras, Lucas 19, 40. E para concluir, Lucas deixa-nos o exemplo de conversão acompanhada de consagração total a Deus. Sua vida foi útil em todos os sentidos, como médico, missionário e historiador, e teve alcance duradouro.
Em sua vida experimentou a plenitude do Espírito. Realmente, Lucas foi um crente segundo o coração de Deus. Aquele crente que apresentava o seu corpo diariamente por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de acordo com Romanos 12:1. Um crente que vivia somente para servir ao Senhor e ao seu povo. Que sejamos crentes do tipo de Lucas. Que ele seja o nosso modelo. Amado, como homem. Que nós possamos ter uma vida reta diante do Senhor como aquele teve. Eu gostaria de te agradecer nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.